O nome do anime de hoje é Valve The Liberator. Haruto Takashima sofreu experimentos desde bebê pelo seu pai para criar um deus. Dessa maneira, um dia sua academia foi atacada, fazendo a sua crush de infância ser completamente dizimada diante aos seus olhos. O Haruto fica sedento com sede de vingança e entra em um mecha para poder revidar. Mas, para poder ativar o mecha, ele precisou renunciar à humanidade dele. Dessa maneira, o Haruto deixou de ser humano e destrói o inimigo. Mas, quando ele sai dali, ele é apunhalado no coração por um dos seus colegas. Mas ele não sabia que o Haruto se tornou imortal. No ano 71, a população humana estava vivendo no espaço devido ao desenvolvimento das esferas de Dyson, e as cidades espaciais evoluíram muito. O mundo estava dividido em duas potências principais, a Ares e a Federação Militar de Dórzia. Mas, entre essas duas potências, existe uma nação menor que se chama Dior, que declarou neutralidade entre as duas forças, e agora alcançou a prosperidade econômica. O Haruto é um estudante comum de 17 anos do ensino médio na escola de Sakamori. Ele estava competindo com a sua amiga de infância e crush, que se chama Shoko, em uma competição de comida. Mas ele perde para ela e depois a Shoko pergunta a ele por que ele perdeu de propósito. Ele só diz que não gosta de competir. Nessa hora, um novo estudante transferido, que é conhecido como El Elf, chega ali e tira sarro dos ideais do Haruto enquanto intimida. Mais tarde, enquanto ele estava limpando o santuário da escola, o Haruto reúne coragem e tenta se confessar a Shoko. Mas de repente os militares dorzianos enviam seus esquadrões de mecha para invadir a área e eles começam a bombardear tudo, transformando o lugar em um campo de batalha. O Haruto e a Shoko decidem correr para se abrigar na escola, mas ao mesmo tempo um misterioso Valve de um mecha surge ao lado deles. O Haruto vê a Shoko correndo para salvar um homem preso em um carro, mas o inimigo mecha destrói tudo. O Haruto fica chocado e começa a chamar por ela, mas os seus amigos dizem para ele aceitar a realidade. Ela já está morta. Dessa maneira o Haruto grita de dor e sobe no mecha para se vingar. Ele ativa o Valve várias vezes, mas não funciona. Ele percebe uma mensagem na tela do visor e a mensagem questiona ele se ele estava disposto a renunciar à sua humanidade. Ele aceita, morrendo de raiva, e uma substância é injetada nele. Dessa maneira, o Valve é ativado e o Haruto se esquiva de todos os ataques. Ele ataca eles com a sua lâmina e o resultado disso é explodindo todos os mechas. Todo mundo começa a elogiar o Haruto, mas por outro lado ele apenas lamenta a morte da Shoko. Então no seu caminho de volta para a escola, o Elf aparece e revela sua identidade como espião militar. Ele esfaqueia o Haruto no peito e atira várias vezes nele. Mas antes de sair, o Haruto se levanta e o ataca por trás, mordendo o seu pescoço. Depois disso, os amigos do Haruto encontram o corpo do Elf e do Haruto. De repente, os companheiros do Elf aparecem querendo tomar o mecha que o Haruto conseguiu usar. Mas ele acorda nesse momento e ajuda os seus amigos atirando nos 4 espiões. Depois de entrar em uma zona segura, o Haruto explica a verdade e prova ser ele mesmo no corpo do Elf. Dessa maneira, mais tarde, ele decidiu levar o seu corpo e o Valve foi capturado. Dessa maneira, ele mata 2 guardas inimigos para roubar um helicóptero e o usa para se infiltrar em uma das instalações de pesquisa inimiga. Ele consegue pegar o seu corpo e descobre que ele não tem nenhum ferimento. Quando ele entra dentro do mecha, o seu amigo Seki amarra o Haruto ainda no corpo do Elf e morde o seu próprio pescoço para provar. Na hora, ele assume o controle do corpo e escapa dos inimigos, e eles vão até o espaço. As forças dorzianas conseguem alcançar eles e lançam seus ataques para deter ele. O Haruto estava destruindo o mecha e se esquivando de tudo. O Elf aproveita essa chance para se libertar e fazer a saque de refém. Então ele ordena ao Haruto para se render. Mas ele logo descobre que é considerado um traidor porque o Haruto atirou nos espiões dorzianos enquanto estava no controle do corpo dele. De repente o Haruto recebeu uma ligação da Shoko e assim ele descobre que ela ainda estava viva. Mas ao mesmo tempo, o mecha começou a superaquecer e uma luz dourada começa a sair dele e ele consegue segurar os inimigos. E assim eles conseguem retornar em segurança e o Elf é preso. O Haruto vai ao encontro da Shoko, mas ao invés de confessar o seu amor como ele prometeu,
ele ri e vai embora, percebendo que ele não tem direito de confessar o seu amor depois de se transformar em um monstro. No outro dia, o Haruto revela suas habilidades regenerativas para os seus amigos. Ele pede para eles manterem isso em segredo, mas de repente algo desencadeia no Haruto e ele pula no seu amigo Kuma tentando morder ele. A Saki consegue deter ele com um tapão na cara e o faz voltar ao normal. Isso faz ele perceber que não era mais humano. Ele conheceu o Eris. Ele o elogia por ter se tornado um símbolo de esperança. No final do dia, enquanto espera um ataque futuro, o Haruto ajuda os soldados a evacuar a escola para salvar a todos. O Haruto testemunhou os estudantes em pânico na multidão e quando ele se vira, ele vê o Elf, que acabou escapando da prisão. Ele pede ao Haruto para formar um pacto e ele queria iniciar uma revolução em Dorsia. Se o Haruto o ajudar, o Elf vai salvar a todos. O Haruto recusa sua oferta, mas antes de sair, o Elf diz a ele para dar um sinal de paz sempre que decidir mudar a sua mente e precisa da sua ajuda. Mais tarde, o Haruto descobre que o senador Figueiro estava testando Valve-Rave em um soldado. O Haruto tenta impedir isso, mas ninguém escuta ele e o soldado fica muito ferido no processo. As forças de Dorsian aparecem de repente e iniciam seu novo ataque. O Figueiro finalmente mostra suas verdadeiras intenções, porque ao invés de salvar os refugiados, ele captura o Valve-Rave e também leva o Haruto porque ele é o único que pode pilotar. Os seus amigos aparecem para conseguir libertar o Haruto, depois de perceber que o Figueiro estava mentindo. O Haruto revela o plano do Figueiro pro grupo e corre para parar ele. Mas na hora, o Figueiro atira no grupo e sobe no Valve-Rave para ameaçar os soldados. Mas o Elf apareceu e ele foi pego. O Elf lembrou aos alunos como as forças de Dorsian estão prontas para atacar a qualquer momento, e eles vão manter as suas famílias como reféns. Então depois que todos estão seguros, o Haruto vai para o espaço enquanto se esquiva do ataque das forças de Dorsian. Na hora, ele usa suas armas para libertar a sua cidade espacial do controle de Gearus, e eles destruíram a conexão entre os dois. Depois de quebrar a conexão, a cidade espacial declara sua independência e todos começam a viver uma vida despreocupada. Alguns dias depois, o Haruto e a Saki decidem explorar o subsolo da cidade espacial, onde eles descobrem mais mechas. Então, ele pede para Saki manter isso em segredo, porque ele quer evitar que as pessoas peguem a sua maldição. A Saki promete que vai manter isso em segredo, mas no final ela ignora o aviso do Haruto e pilota um dos mechas, que é chamado de Carmilla. Ela também renuncia a ser um ser humano. O Haruto persegue ela e convence ela a parar. No dia seguinte, o exército de Dorsian os ataca mais uma vez, e a Saki, surpreendendo todo mundo, pilota um dos mechas e luta contra o exército de Dorsians com as suas armas. O Haruto também se junta à luta contra os inimigos. O exército de Dorsian destrói a frota deles e como resultado Figueiro morre. Eles usam a fraqueza do Valve-Rave de batalha a longo alcance para colocar o Haruto e a Saki em desvantagem. No começo a Saki fica com medo, mas depois ela ajuda o Haruto a lidar com os mísseis inimigos e força os inimigos a recuarem. Depois da batalha, o Haruto revela a existência dos mechas para os seus amigos e professores, pedindo para eles não revelarem essa informação para ninguém. Depois disso, nós vemos o Elf levando as meninas como reféns e informa o Haruto de como o novo Dior estava no controle. O Haruto vai pro mecha para lutar contra ele, mas o Elf fez uma emboscada para ele. De repente o militar apareceu e começou a atirar neles. Na hora o Elf usa o Haruto como escudo humano, e um dos ex-membros do esquadrão do Elf começa a atirar em tudo. O Haruto e o Elf puxam uma alavanca e enviam o mecha para o espaço. Ele foi até o Haruto e se oferece a ele para trocar o seu corpo para que ele possa lutar com suas forças dorsianas. E ele concorda. O Haruto se junta à batalha no corpo do Elf para ajudar a Saki, que estava lutando contra as forças dorsianas. O Haruto atira nos inimigos com precisão e muita agilidade e força o exército inimigo a recuar. Mais tarde ele encontra uma foto de uma garota no bolso do Elf, e ele começa a chorar aleatoriamente depois de olhar a foto, como se ele pudesse sentir as memórias e emoções do corpo do hospedeiro. Depois da batalha, o Elf acorda e informa ao grupo do Haruto que eles têm 6 horas até o próximo ataque de Dorsian. O Haruto começa a ser culpado pelo Kuma pela morte da Aina, mas eles param porque o exército de Dorsian aparece de novo e retoma os seus ataques.
Dessa vez, eles estão completamente preparados e usando até navios no oceano que tinha ali para se infiltrar nessa briga. O Haruto e a Saki se dirigem ao espaço para lidar com os inimigos. Ele começa a esmagar os mechas inimigos, mas logo ambos enfrentam problemas em desviar dos ataques. Quando eles estavam para perder, o Haruto se comunica com o Elf e finalmente faz um pacto com ele, decidindo confiar nele. Com estratégia, o Elf e o seu trabalho em equipe consegue contra-atacar e ganha vantagem e atira em um ponto específico no módulo deles que libera a água do mar. Como resultado, tudo vai por água abaixo. O Haruto começa a carregar o mecha para superaquecer até que ele comece a emitir a luz dourada. Então ele usa o seu poder e ataca a frota inimiga com a sua lâmina. Isso derrota as forças inimigas. Então depois da batalha, a cidade espacial se dirige para um território neutro e seguro. O Haruto confia no Elf e permite que ele decida sobre o seu planejamento estratégico para que eles possam minimizar as mortes. Mas ele perde o controle mais uma vez, forçando o Elf a socar ele, fazendo ele voltar ao normal. Alguns dias depois, os esquadrões de Dorzen atacam mais uma vez. Eles lutam para romper as defesas por conta do recém-criado sistema de barreira do Elf. O Haruto e a Saki se dirigem para lutar contra as forças dorzianas e segue a frota do inimigo em retirada. Mas logo ele percebeu que o inimigo os atraiu e a frota dorziana estava pronta para atacar a cidade espacial. As frotas dorzianas disparam com seus mísseis e lasers. Eles tentam explodir a cidade espacial, mas antes que o pior acontecesse, o Kuma e o Amada apareceram usando um mecha para poder salvar a cidade e destruiu a frota, forçando os dorzianos a fugir. No outro dia, enquanto estava no elevador, o Haruto perde o controle mais uma vez e ataca Takari. Mas a Saki consegue deter ele bem a tempo e o leva pra fora, dizendo que ela o mataria se ele virar uma fera de novo. O Haruto vai com a Saki encontrar uma unidade de Dorzian. Mais uma vez os 4 pilotos se juntam e brigam contra eles. O Elf instrui eles na hora e o Haruto se prepara para o momento exato e acerta o seu ataque crítico, destruindo a frota. Mas a cidade espacial sofreu um ataque e eles começam a invadir a cidade. O Haruto decide esperar o seu mecha esfriar e pede a Saki em casamento ali mesmo. A Saki recusa a sua proposta e diz para ele salvar a Shoko. Depois de encontrar o Elf, ele diz que o seu professor, o Capitão Kane, é o mentor por trás de tudo isso e também diz a ele que o inimigo estava liberando um gás venenoso ali dentro. Isso resulta em toda a cidade espacial sendo preenchida com o gás. A broca que eles estavam usando para fazer o gás entrar estava para chegar na superfície. Isso vai dar muito ruim. Então, os dois vão tentar impedir o Kane e ele atira no Haruto. O Elf tenta socar ele, mas o Kane facilmente desvia do seu ataque e o derruba. O Haruto segura o Kane para que o Elf possa fugir, mas outro cara apareceu e aponta sua arma para ele e os dois estavam na beira da morte. Quando de repente, outro mecha aparece para salvar eles. Ele consegue destruir todos os mechas inimigos na máquina de perfuração. Isso forçou o inimigo a lutar contra eles mesmos. E no processo, ele também liberta o Haruto e o Elf. E assim, eles têm a chance de tomar o controle de tudo. O mecha do Haruto dispara os seus lasers para matar o Kane. Mas assim que ele estava prestes a confirmar a sua vitória, eles percebem o Kane flutuando no céu. Ele começa a brilhar e voa na direção deles. Então aqui, eles percebem que o Kane não é um humano.